Legal. Agora eu vou fazer, pessoal, só para voltar aqui, vamos marcar nos gráficos reais alguns suportes, resistências, para vocês entenderem como isso tudo aqui funciona. Vamos marcar para a gente entender, tá bom? Linhas de tendência de alta, pessoal. O mercado vai fazendo zigue-zagues ascendentes. A gente precisa saber quando ele vai parar de ficar ascendente também. Enfim, a gente vai começar a marcar uma linha de tendência de alta, que ela vai dizer para a gente também se ele está muito afastado, se ele não está. Como é que a gente desenha uma linha de tendência de alta? A gente vai ligar dois ou mais fundos do ativo. É normal, no começo, o pessoal não sabe, traça a linha de tendência de alta pelos topos. Tá? É um erro comum, a gente está acostumado a dar aula, a gente sabe, que às vezes a gente tem uma aula presencial, que a gente tem os computadores, os terminais todos, o pessoal vai marcar, e é normal mesmo depois da explicação o pessoal marcar unindo os topos, mas a linha de tendência de alta você tem que marcar unindo os fundos, tá? Então, basicamente, você pega os dois fundos e traça uma linha neles, tá? A gente chama isso de linha de tendência de alta. A gente percebe que os preços costumam respeitar a linha de tendência de alta. Então a gente pegou dois fundos, tá? Um deles já viu aqui de baixo, vocês não devem estar conseguindo ver, tá? Mas ele atropelou alguns candles aqui, que é normal. Marquei um. Aí veio, bateu novamente, respeitou. Veio novamente, bateu, respeitou. E continuou assim até a hora que ele rompeu a linha de tendência de alta, tá? Então ele vai dizer para a gente como que está essa alta, tá? Sempre marcando dois ou mais fundos. Então, percebe o seguinte, a gente tem uma linha de tendência de alta, marcamos dois fundos, o preço veio subindo, quando perde a linha de tendência, ele tende a corrigir. Uma outra coisa na análise gráfica muito importante que vocês precisam saber. Quanto mais íngreme for a linha de tendência, mais fraca ela é. Tá? Então, e quando ela estoura, quando ela é muito íngreme, o movimento corretivo tende a ser muito grande. Tá bom? Então, quanto mais íngreme, mais fraca é a linha de tendência. Tá bom? E aí, como é que a gente vai operar os rompimentos de linha de tendência? Como é que a gente vai operar isso? Tá? Da mesma forma, a gente vem fazendo um movimento de zigue-zague ascendente, marcamos os fundos. Quando romper, o candle romper a linha de tendência de alta, nesse caso aqui a gente entra vendendo descoberto, eu falo, aciona uma venda. Eu sempre falo venda descoberta porque eu sou antigo, tá bom? Então a gente sempre fala venda descoberta. Então aciona uma venda, né? Nesse caso foi para day trade, uma venda normal, venda descoberta, ou BTC, venda alugada, o que for. A gente vendeu aqui e colocou o stop um pouquinho acima da máxima do candle anterior, que foi um rompimento, né? E a gente está prevendo que o mercado vai cair e nós vamos lucrar com ele, tá? Então é assim que funciona o rompimento de linha de tendência, tá? Agora eu vou mostrar para vocês no gráfico real as linhas de tendência de alta, como marcar e os rompimentos dela. Linhas de tendência de baixa, ela é traçada ligando dois ou mais topos do ativo. É normal a pessoa começando a tentar marcar os fundos na linha de tendência também, assim como na de alta. Tá? Mas para não confundir, é sempre nos topos a linha de tendência de baixa. Tá? Nesse caso, a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa, marcada nos topos. Quando ela rompe, aciona uma compra. Tá? Então, marcou os topos, rompeu a linha, acionou uma compra. Justamente desta forma aqui. Veio fazendo topos descendentes, marcamos a linha, rompeu a linha, entra comprando, operação de compra, stop colocado um pouco abaixo da mínima do candle anterior. Stop técnico. Tá? Nesse caso, a gente está esperando que o mercado suba e a gente suba comprado junto com ele. Tá? Então a gente está operando uma linha de tendência de baixa, tá bom? Então, a linha de tendência de alta e de baixa, elas têm as mesmas características de suporte e resistência. Então, quanto mais vezes testar, né, mais forte ela é, tá bom? Tem vezes que a gente desenha
e a gente despreza algumas sombras, alguns corpos, isso aí é uma coisa muito pessoal. Tem gente que não gosta, tem gente que traça e atropela alguma sombra, tem gente que traça e atropela algum corpo, né? Então, é uma coisa muito pessoal e cada um vai começar a desenvolver a sua técnica, né? E eu agora vou mostrar para vocês num gráfico real como traçar a linha de tendência de baixa. Bom, aprendemos linhas de tendência de alta, aprendemos linhas de tendência de baixa, agora nós vamos aprender canais. Canais de alta e canais de baixa, tá bom? Basicamente, são os preços oscilam dentro de uma faixa que ela está inclinada, tá? Então, no canal de alta, os preços vão oscilando dentro daquela faixa de alta. No canal de baixa, a mesma coisa, tá? Então, como é que funciona para marcar canal de alta? A gente vai desenhar uma linha de tendência de alta. Primeira coisa, desenha sempre a linha de tendência de alta. Linha de tendência de alta, 2 ou mais fundos. Então, a gente traça a linha de tendência de alta primeiro, e aí depois nós vamos traçar a paralela a esta linha. Quando eu digo paralela, é paralela mesmo, tá certo? É traçar uma paralela, não é para fazer ela no final virar um triângulo, tá? É uma paralela mesmo. Ela paga uma paralela unindo os topos, tá certo? Aí você traçou um canal de alta, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, traçamos a linha de tendência de alta, fizemos a paralela, existe a ferramenta de canais nos softwares gráficos, justamente para você fazer a paralela, tá? Então, traçamos a paralela e a gente percebe que o preço vai navegando dentro desse canal. Então ele bate no suporte aqui do canal, no topo do canal, né? Depois bate no fundo do canal e assim ele vai dentro do canal de alta, tá bom? Aí como é que a gente faz para operar um canal? Primeiro, o canal ele tem que ser longo, ele tem que ter uma distância interessante, né, entre as linhas, porque se ele for muito curto, a operação fica muito difícil de fazer. Porque imagine o seguinte, você precisa comprar quando tocou o canal e vender quando tocou na parte de cima. Se ele é muito curto, às vezes é difícil a gente operar isso, tá? E quando eu faço esse tipo de operação aqui, é uma operação na teoria. Estou passando para vocês na teoria. Na prática, ele é um pouquinho diferente. A gente tem que esperar tocar a linha, confirmar que aquilo vai voltar a subir para a gente comprar. Então, se o canal for muito estreito, a rentabilidade diminui demais. Então, a gente tem que pegar e operar canais mais largos, tá? Então, tocou na linha, respeitou, a gente compra. Tocou na linha, começou a cair, a gente vende. E assim a gente vai navegando e operando dentro do canal, tá certo? Show! Então, como eu tinha falado, quanto maior a distância entre a linha superior e inferior, mais seguro é o canal, e a gente não deve operar canais menores que 10%, porque a gente tem aquela margem de segurança, que tem que esperar tocar e ver se respeitou. Então só ali a gente vai perder uns 2%. Né? E daí tem mais lá em cima, mais uns 2%, então fica meio 6% ali para a gente operar. Então fica bem apertado, uma margem bem apertada, tá bom? Vamos para outros padrões gráficos agora, o triângulo, tá? Grande parte das vezes os triângulos eles formam padrões de continuação, tá? Ele é formado por, no mínimo, 2 fundos e 2 topos, tá? Se a base do triângulo for muito grande, ela vai indicar um padrão mais forte de continuação. Então aí a gente tem o triângulo, tá? 2 topos, 2 fundos, ele vai se estreitando, tá vendo? 2 topos descendentes, fundos ascendentes, a gente tem o vértice e ali a gente tem o triângulo, tá? Essa parte de volume de triângulo, lembra da quinta teoria de Down que a gente tinha falado sobre volume, tal? Vamos deixar o volume só para rompimento, tá? Mas quem quiser saber a teoria do triângulo usando volume, pode consultar no livro, e o livro, como vocês devem saber, agora está mostrando aqui embaixo, onde vocês têm que fazer o download do livro, que tem mais de 200 páginas, e vocês conseguem acompanhar todo o curso com o livro, tá? Mas legal, estamos lá no triângulo, esse é um triângulo simétrico, tá? Como é que faz para a gente operar o triângulo? Então, o que a gente tem? Uma base do triângulo, né? A
base aqui do triângulo. Quando ele romper, a gente entra comprando, com stop abaixo da mínima, o rompimento normal que a gente sempre faz, e até onde esse preço vai. O legal dessas figuras é que a gente tem como saber mais ou menos onde o preço vai. A gente vai projetar, pegar a base do triângulo e projetar no rompimento. Então a gente teria um objetivo aqui, tá? Como, por exemplo, nesse caso, foi um triângulo que rompeu para baixo, nesse caso aqui, tá? Mas a gente tem a base do triângulo, o objetivo mínimo do rompimento seria mais ou menos essa região aqui, tá? Então, rompeu a base do triângulo, objetivo aqui embaixo, tá certo? Como é que seria a operação? De novo, nesse caso, como é para baixo, venda descoberta. Venderíamos no rompimento, colocaríamos o stop acima da máxima do candle anterior, tá bom? Aí a gente tem triângulos ascendentes e triângulos descendentes, tá? Também é uma outra formação de triângulo, tá? No caso do triângulo ascendente, a gente tem uma resistência e a gente tem fundos ascendentes. Nesse caso, formou um triângulo ascendente, tá? No triângulo ascendente, a gente tem, da mesma forma, o preço rompe para onde está a resistência e a gente projeta a base, tá? Projetamos a base como objetivo. Compramos, stop abaixo da mínima, a base como objetivo. Triângulo descendente é a mesma coisa, tá? Perdeu o suporte, a gente entra vendido descoberto, pega o tamanho da base e projeta para sabermos até onde vai o objetivo, tá? Aí, vamos supor o seguinte, a gente tem o triângulo ascendente e o triângulo descendente. O descendente é um triângulo mais baixista, mas para você decorar, o preço sempre vai romper para onde tiver a linha reta, né? Sempre não, né? Na bolsa não existe sempre, mas na teoria é para onde está a linha reta. Então a gente sabe que, neste caso, para efeito para você decorar, o preço estouraria para baixo, né? E aqui estouraria para cima, porque a linha reta está para cá, tá certo? Então ele está espremendo o preço aqui até a hora que ele estoura, tá? Uma outra coisa que acontece no triângulo, e não só no triângulo, pode acontecer quando você faz operações de suporte, quando você faz operação de resistência, é um negócio chamado pullback. É o famoso pullback, tá? Que a gente fala muito, você vê muito em fórum, você vê muito em análise, é uma coisa importante que a gente precisa discutir, o pullback, tá? Não só no triângulo, em várias figuras ele aparece. O que é o pullback? Imagina o seguinte, o preço rompeu a resistência ou rompeu o triângulo. Ele rompe, sobe, perde um pouquinho de força, começa a descer, encontra aquela resistência que foi vencida, que vira suporte, ele fez o pullback, bateu nela e depois volta a subir. Isso chama pullback, ele subiu, começou a cair para depois subir de novo. Nesse caso ele iniciou um zigue-zague, né? Iniciou um zigue-zague ascendente. No triângulo descendente é a mesma coisa. Ele perdeu o suporte, veio até aqui embaixo, encontrou o antigo suporte como resistência e começou a cair novamente. Então isso chama pullback. Acontece em várias figuras, tá? E a gente tem como operar o pullback de duas formas, a conservadora e a mais agressiva, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode ficar de olho. Quando rompeu a resistência, a gente comprou. Quando parar de subir e começar a cair, a gente já zera a operação. Aqui a gente já zerou a operação. Certo? E aí a gente tem opções de recompra. A gente pode recomprar quando encontrou a antiga resistência que virou suporte, a gente recompra aqui, esperando pegar o zigue-zague, né? Ou se não, a gente pode ser um pouquinho mais conservador e recomprar quando passar do topo que foi deixado. Então, essas são as duas formas que a gente consegue operar pullback de forma responsável, tá? A primeira, mais agressiva, que pode ser que a gente compre aqui, isso aqui ainda cai aqui para baixo. E a segunda, que a gente perde um pouco de lucratividade, mas aqui, como virou uma resistência, a gente pode vencer essa resistência e continuar o movimento ascendente, tá? Ele é um pouquinho mais conservador, mas você perde
uma rentabilidade interessante daqui. Tá certo? Então esses são os triângulos. Bom, pessoal, agora nós vamos traçar a linha de tendência de alta. Lembra, a linha de tendência de alta a gente vai traçar sempre unindo os fundos do ativo, tá? Quanto mais íngreme ela for, mais fraca ela é. Então, olhando aqui basicamente nesse gráfico, a gente vai pegar um fundo que foi deixado. Nós vamos traçar uma linha unindo os dois fundos durante o período de alta, topos e fundos ascendentes, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma linha de tendência de alta marcada aqui. Aproveitando que a gente traçou a linha de tendência de alta, a gente já pode analisar e a gente percebe que isso aqui pode ser também muito parecido com um canal de alta. Então a gente pode marcar e pegar a ferramenta de canal de alta e marcar aqui, tratar isso como um canal. Então basicamente a gente vai pegar a ferramenta de canal, vamos traçar uma linha de tendência de alta da forma que a gente tinha feito. A gente tem aqui o canal, depois a gente pode vir aqui e ajustar. Tá? O importante é que o canal é sempre paralela, né? Então, mais ou menos isso aqui. Uma marcação de um canal de alta, para a gente entender. Tá? Vamos tratar a linha de tendência de baixa agora. Bom, aqui, pessoal, a gente está vendo um gráfico com topos e fundos descendentes. A gente tem que traçar uma linha de tendência de baixa. Lembrando que essa linha é traçada sempre pelos topos. Tá? Então, a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa bem marcada nesse ativo. Tá? Você vê que ele respeita várias e várias vezes aqui. Né? E da mesma forma, eu estou usando um exemplo para servir para duas coisas. Então, esse aqui é uma linha de tendência de baixa que também podia ser tratado como um canal de baixa. Vamos traçar aqui para vocês observarem. Vamos lá. Então, só lembrando que a gente sempre vai traçar a linha de tendência de baixa primeiro. Né? Pegamos a linha de tendência de baixa, traçamos. Perfeito? Depois a gente pode vir ajustar o nosso canal para ele ficar mais perfeitinho, tá certo? Então é isso aqui, nesse exemplo a gente já viu as duas coisas, né? Linha de tendência de baixa e a marcação de um canal de baixa, tá? Estratégias para rompimento, vocês devem ter visto no curso várias e várias vezes. Romper o canal de baixa, entra comprando, com stop um pouco abaixo da mínima do que ainda o anterior, tá? Esse é o stop técnico, ok? Bom, vamos aproveitar que nós estamos aqui com a mão na massa. Vamos traçar agora um triângulo, tá bom? Então a gente tem aqui um triângulo bem claro. Tá? Você consegue traçar primeiro uma resistência nele, tá? Você tem uma resistência que está tocando várias e várias vezes. Você tem uma linha de tendência de alta, que está passando mais ou menos aqui embaixo, tá? Estou traçando o triângulo aqui para os nossos estudos, tá? Nada assim tão aprimorado. Estamos fazendo aqui rapidamente para vocês entenderem, tá? E a gente também tem como a gente projetar rompimentos de triângulo, né? A gente pega da base, né, o tamanho da base, e projeta a partir do rompimento, tá? Vamos lá ver se esse deu certo? Vamos marcar, vamos ver. Então a gente pega a ferramenta, mede da base até o topo do triângulo. Depois a gente pega e projeta a partir do rompimento. Ele rompeu aonde? Rompeu aqui. Então a gente traz essa linha para cá. Tá? Então o objetivo do nosso triângulo seria esta região aqui. Esta região aqui de projeção. Tá? Vamos ver se bateu. Em cima da linha. Tá? Então, essa é a projeção do nosso triângulo. E é importante falar que esse é um triângulo ascendente. Quem tiver dúvida, que é triângulo assimétrico, ascendente e descendente, tá? Olhe no livro, mas lembra aquela dica que eu dei? O preço do triângulo tende sempre a estourar para o lado da linha horizontal. Nesse caso, ele tende a estourar para cima porque a gente tem essa linha horizontal, essa resistência aqui, tá bom? É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos.